Gênero literário? O que é um gênero literário? Não entendi. Se você também tem dúvida no que é relação, do que é gênero literário, se liga aí e vem comigo, que hoje a aula vai falar sobre gêneros literários. Olá, gêneros literários é a forma como os textos são colocados, classificados, agrupados dentro da literatura, ok? De acordo com a presença de rimas, a falta de rimas, o aparecimento de um parágrafo, a falta desse parágrafo, o tamanho, a estrutura que ele apresenta, ele é agrupado dentro desses gêneros literários, ok? Então, como eu disse, temos na literatura 4 gêneros literários. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro gênero literário conhecido é o gênero lírico. O gênero lírico, ele traz para nós uma subjetividade muito grande, porque esse autor que escreve, ele traz para dentro desse texto todo o sentimento dele, ok? O gênero narrativo, ele é uma variação do gênero épico. Então, o gênero narrativo, ele é escrito em forma de parágrafos, ele contém narrador, pode ser onisciente, pode ser observador, mas ele apresenta um narrador. E ele, a estrutura principal dele são os parágrafos. E o gênero dramático, ele vai tratar de conflitos humanos, ok? E o gênero épico, ele traz para nós um texto narrativo feito em versos e que vai apresentar sempre um herói mítico, um herói que vai realizar grandes proezas, ok? O gênero dramático, ele está preso no tempo presente. Afinal de contas, no momento em que ele é apresentado, aquele momento em que ele conta a história, ele se encontra no momento presente como telespectador, ok? E ele está estruturado a partir de falas. Ele apresenta rubricas que são rubricas, são as observações que o autor da peça faz para que os atores saibam o que fazer, como andar, como agir, se está sossegado, se está calmo, se está triste. Então, as rubricas são as observações que o autor faz para que o autor, para que o ator saiba como atuar, como realizar aquela cena, ok? As novelas e os seriados, eles se aproximam muito desse texto dramático. Afinal de contas, eles apresentam falas, eles apresentam uma peça encenada. Por isso que nós dizemos que a novela e o seriado se aproximam demais do texto dramático. E o texto dramático, toda vez que ele é apresentado, ele acaba trazendo uma história diferente, uma história parecida, porque ele depende muito da interação que o ator, que o autor, né, que os atores têm com o público. Por isso que nós dizemos que ele traz sempre uma história que muda, ele nunca é igual na primeira peça para a segunda peça. Ele sempre traz certas variações, porque ele depende, por ele ser um texto que é feito no momento presente, é feito sem ensaio, né? Muitas vezes no improviso, ele traz muitas vezes uma apresentação diferente da outra, porque ele depende muito da sensibilidade do telespectador em relação ao que é apresentado naquele momento, ok? E os textos dramáticos na Antiguidade Clássica, eles eram trágicos, por isso chamados de tragédia, justamente por eles serem trágicos e trazerem histórias tristes naquele momento, certo? Vamos falar um pouquinho também sobre poesia e sobre prosa. Qual é a diferença, né, entre poesia e entre prosa? Vamos conhecer um pouquinho. Conceituar essas duas, poesia e prosa, não é algo tão fácil, né? Apesar delas apresentarem ritmos diferentes, é muito difícil conceituar, separar essas duas, tá? No entanto, existem algumas observações que podem ser levadas em conta para que nós separemos essas duas. Vamos lá, então. Então vamos lá. O que as duas têm em comum? As duas têm em comum a musicalidade própria. Então as duas vão apresentar certa musicalidade. A poesia é a expressão, como eu disse, de estados emocionais, emoções, sentimentos, visão de mundo particular, muito subjetiva, e apresenta também versos e estrofes. Apresenta um eu lírico, que fala dentro do poema. Já a prosa, ela é escrita sem versos e sem estrofes, certo? E contém parágrafos. Normalmente a prosa, ela vai apresentar um narrador, certo? Um narrador que vai apresentar ali os seus sentimentos, mas nós percebemos a presença de um narrador. Observe que autor é diferente de eu lírico. O autor é aquele que escreve o texto. O eu lírico é o personagem que foi criado pelo autor para expressar os sentimentos dentro do poema, ok?
Eu tenho aqui dois textos que serão apresentados para vocês. Um deles é uma poesia, que vai trazer para vocês o sentimentalismo, a subjetividade desse eu lírico, e o segundo será um texto em prosa. Vocês perceberão que ambos contarão com a musicalidade, ok? Vamos lá então. Esse texto do Fernando Pessoa, ele é um poema, é uma poesia. Por que é uma poesia? Ele é formado em estrofes, ele apresenta rimas, ele apresenta uma musicalidade e você percebe o autor, ou melhor, você percebe o eu lírico, e você percebe o eu lírico que fala dentro do poema. Olha só como a musicalidade será diferente do próximo texto. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só as que eles não têm. Então você percebe que isso é um poema. Ele apresenta versos, ele apresenta rimas, e ele apresenta principalmente uma estrutura diferenciada que são as estrofes, ok? Observe agora o segundo texto, que é considerado prosa, da autora Marina Colasanti. O texto chama A Moça Tecelã. Olha a musicalidade presente no texto. Você vai perceber que ele é composto em parágrafos e não em estrofes. E ele também não apresenta rimas, mas ele apresenta palavras que dão musicalidade ao texto. Observe a diferença. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol, chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se a altear. Nada lhe faltava. Na hora da fome, descia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que se o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. De sede vinha, suave era a lã, cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar-se a fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Vocês, vocês perceberam como é a diferença entre os dois textos? O primeiro texto ele apresenta estrofes e versos e musicalidade também. Já o segundo texto é composto por parágrafos, certo? E um narrador presente no texto. Essa é a característica da prosa. Então, prosa e poesia, elas são diferentes. Até a nossa próxima aula. Grande abraço a todos.